E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo. O Carlos, ele é consultor técnico em agronegócio, é um dos melhores que tem no país, e nós vamos falar sobre um tema que preocupa e está preocupando muito, que é a falta de chuvas em boa quantidade na maioria das regiões brasileiras, principalmente na região centro-oeste. E essa situação dessas chuvas esparsas está colocando em risco a atividade da pecuária de corte e também da pecuária leiteira. Carlos Eduardo, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Tá tudo bem? Tudo bem, Toninho. E você? Muito bom dia a todos. Uai, Carlos, nós estamos assim, esperançoso na vida, torcendo para que essas chuvas, elas entrem para valer de uma vez, porque o que está acontecendo, chove, dá uma pancada muito grande hoje, daí a pouco abre 2, 3, 4 dias de sol muito forte e eu acho que está meio complicado essa situação. E tem deixado aí muitos pecuaristas preocupados. E o que eu vou fazer sem pasto ainda? O pecuarista já tem que se preocupar com as questões tributárias da sua produção. Quem dirá agora também de chuvas atrasadas, né, Tony? É verdade. E, infelizmente, o que tem ocorrido? Quando a gente pega esse ano agrícola que a gente está passando por ele, 2022, 2023, os controles pluviométricos das fazendas têm nos mostrado que houve ali uma chegada de uma chuva no final de setembro, início de outubro, só que ela cessou. E muitos produtores ali que têm a sua base de produção na pastagem, viu a pastagem sua dar uma certa evolução, ter uma certa evolução num período curto de tempo e acabou com que a questão dos animais em cima, obviamente, faz ali o pastejo dessas plantas que estão brotadas, haja vista a falta aí de volumoso nas propriedades no sentido de suplementação no período da seca ou no período que a gente chama de transição, né, entre seca e águas. E a maior parte dos pecuaristas que estão sofrendo com isso são os pecuaristas de cria. Por quê? Porque nos últimos 2 anos, 2 a 3 anos, houve uma retenção enorme de fêmeas dentro das propriedades e a taxa de lotação dessas fazendas, elas aumentaram. Com o aumento desta taxa de lotação, as pastagens elas não foram adequadas suficientemente para comportar essa carga animal nestas áreas. Então, houve ali um rebaixamento do resíduo dessas pastagens e aí, nesse momento, aquele pecuarista que se precaveu e fez ao longo desse até o ano anterior, ela estava interessante, ele conseguiu ali, obviamente, manter a sua lotação e não ter tanto problema. Mas a grande maioria passou sem o volumoso e agora, numa situação em que a gente está com falta de chuvas, de fato, essas pastagens não estão dando conta do que são... Oi, pois não. Mas nessa situação onde as pastagens não estão dando conta do recado e não vão dar conta, porque o pecuarista, vamos dizer, a maioria não se preparou, como a gente já vem falando, que agora, essa época agora, você tem que estar preparando para a próxima seca, apesar de estar numa situação difícil. Mas tem muita gente aí que não vai conseguir formar um pasto bom para manter o seu gado, e aí é que o bicho vai pegar. Ele não vai conseguir formar por conta da falta de recurso e pior agora, se ele não tomar uma atitude drástica e às vezes até de prejuízo atual para que o prejuízo maior não aconteça no futuro, de fato a coisa se complica. E a gente está falando de compras do que a gente tem disponível aí em cada região. Então, vou dar um exemplo, tem uma fazenda que é a nossa assistida, inclusive nos procurou no norte do estado de Goiás justamente por conta desse problema que nós estamos passando agora, em que ela teve que fechar 700 vacas junto com a época de parição, comprando silagem na redondeza, aí, em torno de 30, 40 quilômetros, levando para a propriedade caríssima essa silagem e fazendo uma correção de suplementação para que ela não perdesse mais animais, porque a situação de forragem desta fazenda, ela ficou muito drástica, colocando realmente aquilo que a gente falou anteriormente. A lotação aumentou, porque houve retenção de fêmeas de forma elevada, e isso acabou prejudicando o desenvolvimento dessa pastagem. Então, por exemplo, a silagem
de capim, silagem de milho, de sorgo, são alternativas agora de compra para que não tenha problemas futuros dessas fazendas, né, Toninho? Ô Carlos, há muito tempo a gente vem falando para que o pecuarista se integre melhor da integração lavoura-pecuária. Mas se ele não quiser entrar na lavoura porque acha difícil, muito complicado, não está acostumado, que ele tenha pelo menos uma área de um tamanho X, Y ou Z, de acordo com a propriedade dele, e faça uma área pulmão. Essa área, ela seria ou somente capim, planta capim, corrige esse solo, aduba esse capim, faz aí uns 2, 3 silos desse capim, para que quando chegar numa época como essa que nós estamos vivendo, ele não tenha problema, porque caro é quando você não faz a coisa e precisa da coisa e agora o negócio está batendo a porta aí, né? Você pega uma fazenda que perde 20 vacas a R$ 3.500 hoje, no valor de hoje uma vaca, Toninho, pagava muito tranquilamente aí 10, 12, 15 hectares de lavoura, né? Para você fazer aí um armazenamento de capim, de volumoso, sem considerar, obviamente, a questão aí que você comentou de ter aí um pastejo diferido nessas áreas, ou até mesmo um parceiro de agricultura dessas fazendas, porque aí tendo um parceiro de agricultura, obviamente, no final da lavoura, no final ali do período chuvoso, seria plantada ali uma pastagem que serviria de base também para isso. É aquela história, né? Há males que vêm para bem. Então, nesse momento agora, é pensar daqui para frente. E para a correção atual, o que a gente tem recomendado de forma paliativa? É a questão de compra de silagem, realmente não tem jeito, que implique algumas desvantagens, como o custo e também a questão de infraestrutura, coxo, tem que ter muito coxo para isso, 50, 60 centímetros por cabeça. Ou se não, torta de algodão, que tem muita fibra, resíduos de agricultura, como casquinha de soja, capulho de algodão, alguma coisa nesse sentido, para que não haja perdas de animais, inclusive, nessas propriedades, porque, de fato, a chuva está muito instável e parece-me que não tem muita previsão de manutenção dessa chuva de forma constante daqui para frente. E o pior de tudo é a gente deixar um animal morrer de fome e não fez nada para poder ajudar esse bicho. Infelizmente, é muita falta de profissionalismo. Exato. E apesar da arroba estar barata, Toninho, talvez uma das coisas a serem feitas agora é desovar animais. Eu não vou vender vaca de 230, 240 reais a arroba. Olha, tem hora que é melhor a gente deixar o retrovisor de lado e olhar para frente, porque senão talvez a frente acaba não acontecendo, né? Verdade, concordo. Bom, Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Essas conversas que a gente tem são altamente produtivas, excelentes. Agradeço demais, mais uma vez, e você sabe que quando precisar, as nossas portas aqui estão sempre abertas para você. Um grande abraço, sucesso e até a próxima. Um abraço, Toninho, até a próxima. Conte sempre conosco. Valeu, meu irmão. Obrigado.